Olá, bom dia. Começamos agora mais um Secov SP Debate. Hoje nós vamos tratar, além de outros temas, de acessibilidade e gestão de riscos na construção civil. Nós temos aqui como participantes o engenheiro Carlos Borges, que é vice-presidente de Tecnologia e Sustentabilidade do Secov São Paulo, e o Carlos Delmar, que é advogado do Conselho Jurídico também do Secov SP. Bom dia aos dois. Bom dia, Denise. Bom dia aos ouvintes. E eu lembro que você pode nos acompanhar pelo Facebook e participar da nossa conversa, mandando as suas perguntas para os nossos convidados. E eu gostaria de começar conversando aqui com o Carlos Borges a respeito de mudanças na legislação. A gente sabe que a questão da acessibilidade está colocada há bastante tempo, imóveis comerciais já têm de cuidar com mais cuidado dessa questão. Com mais atenção, garantir o acesso da população de modo geral. Agora, no caso das moradias, de edificações, habitações, a situação é mais difícil, né, Carlos? O tema acessibilidade ele vem sendo tratado no Brasil há muito tempo, né? Desde 78 a gente tem emendas constitucionais que tratam sobre isso. E tivemos um marco recente em 2005 com a Lei Brasileira de Inclusão, né, que foi promulgada lá na época da deputada Mara Gabrilli, né, e que foi realmente um marco regulatório para o setor. E para o setor da construção civil, a gente tem 3 artigos especificamente, que são os que falam de habitações de interesse social, os que falam de hotéis, e agora tem o artigo 58, que vai vigir a partir de janeiro de 2020, que regulamenta como a acessibilidade deve ser tratada nos projetos e nas construções brasileiras, né? Então, a grande diferença em relação a esse artigo é que as unidades, em princípio, devem ser adaptáveis, né? E o comprador terá o direito de, num instante de vendas, no momento que ele for adquirir, de adotar, de solicitar, né? E aí a empresa vai fazer uma demanda específica. Ou se a empresa construtora tiver um sistema construtivo que tiver um engessamento, uma dificuldade técnica na prática de adaptação, ela vai poder também atender entregando um percentual de 3% de unidades adaptadas. Como nós temos na prática uma quantidade de pessoas com necessidades especiais, né, que está medida através do IBGE na faixa de 2,5% da população, que se declara com dificuldades severas de locomoção. Então, essas duas formas, ou entregando 3% de unidades adaptadas, ou permitindo uma demanda adaptável até 100%, então é isso que está sendo regulado nesse momento, né, e representa um grande avanço importante para o setor. Agora, qual seria a recomendação para novos empreendimentos, principalmente, que já vão ter de submeter à nova legislação, os cuidados que se deve ter com relação a isso? Porque sempre quando tem aplicação de uma nova legislação, ficam dúvidas em relação ao que se exige de fato. O Secov está preparando uma cartilha para orientar o mercado de como aplicar exatamente essa nova regulamentação, né? Os cuidados específicos são os seguintes: no momento em que o projeto for apresentado na prefeitura para aprovação, já deve ser feita uma opção por parte do incorporador se ele vai oferecer as unidades adaptáveis para todas as pessoas interessadas. Então, na prática, ele deve deixar uma variante de projeto nos estandes de venda, ele deve dar publicidade a essa possibilidade ao consumidor, ou se ele tiver um sistema construtivo de fato que não permita, ele já deixa caracterizado no projeto, na comunicação para os clientes, que uma parte precisa ser efetivamente adaptada, né? Então, basicamente, a solução tem que ser resolvida no projeto e não na hora do lançamento, né? Porque no momento do lançamento você já precisa estar com o projeto efetivamente resolvido, né? Então essas questões estão sendo tratadas e o Secov está trabalhando no sentido de orientar o mercado para a utilização correta desse novo mecanismo. Agora, essa mudança é basicamente nas unidades, não é? Porque o acesso aos edifícios, isso já é garantido, ainda que muitas vezes não seja um acesso tão fácil assim como deveria ser, né? Nós temos, a legislação fala realmente esse decreto para unidades, e a gente tem uma norma brasileira, que é a NBR 9050, que trata da acessibilidade nas áreas comuns.
né? Então hoje, qualquer empreendimento, há bastante tempo, essa norma é de 2004, foi revisada em 2015, né? Então ela já regula e todos os empreendimentos precisam ser acessíveis nas áreas comuns, né? A questão agora interna, e há uma discussão importante porque a acessibilidade é um valor para a sociedade, né? Faz todo sentido, é correto, adequado que a sociedade como um todo proteja e invista para atender as pessoas que têm necessidades, mas existem as dificuldades econômicas, né? Então, qual que seria a situação ideal? Que todas as unidades fossem acessíveis e que quaisquer pessoas pudessem indistintamente utilizá-las ou não. Mas por uma questão de estágio, né, de avanço, a gente está migrando para, vamos dizer assim, no momento, 100% das áreas comuns e caminhando para evoluir nas unidades que ainda não são visitáveis, né? Talvez o futuro, não só pela questão das pessoas com necessidades especiais, mas pelo próprio envelhecimento da população, né? Em 2050 o Brasil terá uma matriz etária equivalente à Europa. Então, a arquitetura inclusiva, a preparação de unidades para pessoas mais idosas, que não necessariamente têm necessidades específicas por alguma deficiência, mas que pela própria condição de idade têm necessidade de cadeira de roda, tal. Então, eu acho que nós estamos num processo evolutivo, né? Eu tenho uma situação particular, eu tenho uma mãe de 92 anos que mora num apartamento, né? E a gente tem uma dificuldade da utilização da cadeira de roda em função de ser um apartamento antigo, né? Mas a gente está avançando a grandes passos e esse marco regulatório da Lei Brasileira de Inclusão é extremamente importante para este tema no país. Agora, é uma adequação difícil até do ponto de vista, por exemplo, do tamanho dos imóveis, né, para você adequar os espaços, porque aí tem que modificar que tipo de mudanças que são exigidas. Por exemplo, acesso aos banheiros, cozinha, tem esse cuidado com relação ao tamanho de porta, a Sim. passagem, tudo isso, porque exige Claro. um planejamento diferente. Isso implica custos maiores para o comprador? Olha, a lei obriga que nas duas situações na regulamentação deste artigo, que não haja nenhum custo adicional ao comprador. Mesmo preço da outra unidade? Mesmo preço da outra unidade. Então isso é uma coisa que é muito clara na Lei Brasileira de Inclusão e que foi reforçada na regulamentação desse decreto, né? Então acho que é uma coisa absolutamente correta. Do ponto de vista técnico, como você falou, o banheiro é o caminho mais crítico, né? Porque a gente tem que ter o giro da cadeira, tem que ter uma dimensão maior e basicamente a gente tem o aumento das portas e o aumento dos corredores para permitir. Mas tem uma questão também interessante, porque quando a gente fala na situação mais rigorosa, são os cadeirantes. Mas a gente tem outras situações, como nanismo, como pessoas surdas, pessoas com dificuldades visuais. Então, em muitas situações, quando este comprador solicita no stand de vendas, né, ele pode ser atendido de várias maneiras e não necessariamente a questão principal é a necessidade de cadeira de rodas, né? Então a gente pode ter a necessidade de campainhas sonoras, a necessidade de ter comunicação em braille, a necessidade de ter pontos de acesso à luz e água para pessoas com nanismo, né? Então é uma situação que é tratada na Lei Brasileira de Inclusão de uma forma global, né? E que o mercado está se preparando para cada vez atender mais. Agora vamos para o advogado Carlos Delmar em relação à aplicação do ponto de vista jurídico, né, de riscos de não se cumprir essas novas normas, como fica essa situação do ponto de vista legal, né? Do ponto de vista legal. Bom, é importante só lembrar que essa Lei Brasileira da Inclusão, ela foi baseada na Convenção Internacional aprovada pela ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência, e essa convenção foi aprovada aqui no Brasil em casas do Congresso, em 2 votações, por voto de 3/5 dos membros de cada casa. Isso dá a essa convenção um status de emenda constitucional.
ou seja, os direitos que estão previstos nessa convenção e que serviram de base para a lei, o texto serviu de base para a lei, tem essa força de emenda constitucional, são direitos constitucionais. Então, dali para nós, advogados, isso é muito importante porque estamos tratando de algo que não tem muita negociação. Aí, né, baixa, tem a lei, e em seguida aqui o regulamento que especifica os itens, porque a lei trata de muitas coisas, né? Muita na área de saúde, de transporte, teatro, entretenimento, hotéis, etc. Então, o que vem acontecendo são regulamentos, né, para cada um desses setores, porque a lei não entra em detalhes, e que veio agora o nosso aí para a parte das edificações. O que acontece é que a lei tem que ser cumprida sob pena de um empreendimento que não atender, isso caracterizar um vício da construção, passível de reclamação, né, posteriormente. Agora, as normas vão ser parecidas com as que hoje são determinadas para as edificações que são abertas ao público. A gente já sabe que tem que ter rampa de acesso, tem que ter uma série de facilidades. Vai ser semelhante à exigência? Olha, são questões complementares. A gente tem a Lei Brasileira de Inclusão falando de dentro das unidades, né? E a gente tem já a NBR 9050, que fala das áreas comuns e que tem uma aplicação universal. Então, na prática, a gente tem uma legislação federal, a gente tem ainda legislações municipais, que inclusive algumas delas se anteciparam à regulamentação federal. Em São Paulo, a gente tem a Comissão Permanente de Acessibilidade, que regulamentou artigos que são até mais rigorosos do que a própria lei federal. Então a gente tem um arcabouço aí de normas técnicas, leis federais e leis municipais que vão, né, e que geram, mas que estão agora sendo harmonizadas a partir da regulamentação no nível maior. A gente tem casos aí, inclusive, que foram noticiados recentemente, de hospitais que não têm acessibilidade, né? Que é um problema seríssimo, né? Que conta com o elevador, não tem o elevador, você não tem qualquer outro recurso, né, para atendimento da população. Então é preciso ver nos vários aspectos, aliás, o Dr. Carlos Delmar, num caso como esse, né, que se conta, por exemplo, com o elevador e ele não tem, escada é uma situação que não dá para ser resolvida. Não, para as situações existentes é que aí demandam aí alguma adaptação. Mas como o Carlos Borges falou, quer dizer, já não é de agora, existem essas normas técnicas que regram como é que tem que ser essas áreas de uso coletivo, né? E quanto mais ainda hospitais, né? Quer dizer, hospitais têm que ter essa condição de acesso. Tanto que hoje em dia eu acho que todos os hospitais atendem, os banheiros são mais largos, justamente por conta de cadeirantes, etc. Quer dizer, é inusitado saber que um hospital tem a escada e não tem elevador para aquela pessoa que necessita, né? Que é o problema. E aí, por exemplo, em edifícios residenciais, sempre vai ser pela entrada de serviço, porque a gente tem problemas, o tamanho do hall, por exemplo. Do elevador, a saída, dependendo do tamanho do imóvel, é o que eu falava do planejamento da construção, focada nisso ou não, não é? Os empreendimentos novos, a coisa está bem caracterizada, né? A gente vê, por exemplo, próximo às escadarias, um local de espera para o cadeirante, né? Que ele fica protegido através das portas corta-fogo e pode, através de um acionamento, aguardar o socorro, né? Agora, como você bem falou, existem empreendimentos em que simplesmente não se consegue fazer adaptação porque você tem uma trava técnica, né? Você não consegue simplesmente, por exemplo, aumentar uma caixa de escada, ou se você teria que fazer um investimento muito alto, né? Então nós temos um processo, né, que acho que estamos resolvendo edificações novas, estamos um processo de cobrança, de adaptação das edificações existentes, mas como o Carlos Delmar comentou, acho que tem que ser analisado caso a caso, porque tem situações em que simplesmente não é possível se fazer essa adaptação, não é uma questão nem de querer fazer, né? Então, perfeito. Agora eu vou falar um pouquinho de gestão de riscos na construção civil, as orientações, como é que se pode lidar de uma forma mais eficiente com isso. Riscos são muitos, agora administrá-los que é a base de você ter uma segurança maior do empreendimento, né? A atividade empresarial por si só envolve risco, né? Se o empresário não gostar de risco, não deve ser empresário, né? Agora, no caso do nosso mercado, na construção civil, no real estate, a gestão de riscos ela passa a ser tão importante e tão abrangente que faz sentido até que a gente tenha uma área dentro da própria organização
para fazer o gerenciamento de uma forma global, né? E aí esse tema gestão de riscos conversa com compliance, conversa com a Lei Geral de Proteção de Dados que vai vigir a partir do ano que vem. Então a gente tem riscos legais, né, relacionados aí a um ambiente regulatório extremamente complexo. Nós temos mais de 1.000 normas técnicas no Comitê Brasileiro da Construção Civil que se aplicam à construção civil. A gente tem decretos, portarias, instruções técnicas de corpos de bombeiros, tem um arsenal de legislação e que em algumas situações são até conflitantes entre si. Então a gente precisa ter uma governança adequada para a gente poder tratar disso dentro das empresas, né? Nós temos riscos financeiros, né? A gente pode muitas vezes ter dificuldade para funding, o nosso comprador de imóveis eventualmente pode, no momento em que ele adquire o imóvel, ter um score no banco e depois na hora de ele efetivar esse score diminuir. Então a gente tem riscos financeiros que são naturais relacionados ao longo prazo, né? As pessoas perdem emprego, a economia muda, quanto mais longo for o ciclo do produto, maior é o risco, né? A gente tem os próprios riscos de mercado, né? Qualquer produto lançado pode ser aceito, pode não ser aceito, né? Então isso é normal. A gente tem riscos ambientais, né? A gente pode às vezes subestimar a questão relacionada à remediação de uma contaminação no terreno, né? Então hoje, realmente, gestão de riscos é um fator crítico de negócio para o real estate, né? E a gente precisa tomar bastante cuidado. O compliance é algo que todo mundo está falando hoje, então muitas vezes a gente pode estar cometendo alguma coisa que é ilícita e mais por desconhecimento do que propriamente por um comportamento proposital, né? Então gestão de riscos é algo que está na agenda hoje de qualquer empresa e o nosso setor, em função especialmente do longo ciclo, ele é um setor que está cada vez convivendo com mais riscos. O risco financeiro já criou muitos problemas na época da crise mais séria econômica, da evolução dos imóveis, levou até uma mudança de legislação. Por isso, foram vários riscos relacionados, riscos de não se conseguir financiamento, de o imóvel ficar muito caro, a pessoa perder o emprego, ela desistir da operação, várias coisas, né? Inclusive as construtoras, algumas tiveram problemas também, né? Sem dúvida. Os distratos que teve a lei que regulamentou o assunto, né, no final do ano passado, chegaram a representar 50% de todas as vendas da cidade de São Paulo. Então, para cada 10 apartamentos vendidos, 5 eram distratados, né? E uma empresa que alocou recursos, tomou dívidas, fez investimentos para entregar o empreendimento, quando passa a ter 50% das unidades distratadas, ela passa a ter uma dificuldade muito grande, né? Então é um risco que precisa ser gerenciado. A vantagem agora é que nós estamos num momento de recuperação econômica, então os distratos voltaram a patamares adequados, né? E o consumidor, pela própria lei do distrato, ele está mais responsável, ele está mais cauteloso, o que é extremamente importante para a sociedade, né? Não tem nenhum país desenvolvido em que a gente não tenha como princípio o cumprimento dos direitos e as obrigações contratuais que são assumidas por toda a sociedade, né? Então eu vejo até mais a conscientização propriamente dita em relação ao tema muito importante para a gente, né? Então é um risco que eu diria que hoje ele está mais mitigado, mas que foi realmente devastador para algumas empresas em alguns momentos. Se prolongou por um bom tempo. Dr. Carlos Delmar pode falar para a gente essa questão jurídica, porque a gestão de risco passa também pela forma de contratação da aquisição, da comercialização do imóvel, é preciso ter precaução, isso quando se fala da questão financeira, da questão jurídica propriamente dita, né? O que houve foi um desequilíbrio, porque na verdade tem um interesse, a proteção do consumidor, que já é, enfim, um valor, né, da sociedade, para usar a expressão que o Carlos Borges falou,
direitos enfim, decorrentes dos contratos, direitos e obrigações. Houve aí a jurisprudência, quer dizer, em princípio os contratos são feitos para serem cumpridos. Excepcionalmente, quando acontece uma situação ou outra, eles podem, enfim, né, levar ao descumprimento. Isso a lei também prevê. O que aconteceu no caso dos distratos foi que, por conta do mercado, o mercado descendo, quer dizer, a pessoa comprava, na hora de receber as chaves, o imóvel estava valendo menos, e ele simplesmente desistia. E isso passou a ser, digamos, abrigado pela jurisprudência, contrariando esses princípios. E criou um problemaço aí no mercado, né? Tanto que, mas agora está melhor equacionado com essa lei dos distratos. Mas é um risco, e foi um risco muito grande. Agora, a gestão de risco passa também pela condição da edificação, não passa? Porque aí tem outros riscos envolvidos. Sim. Depois, pela qualidade do empreendimento, pode haver problemas até pela localização, pelo terreno, muita coisa tem de ser avaliada, mas tem a condição da edificação mesmo. Sem dúvida. A gente tem os riscos da engenharia, né? Riscos de acidentes, riscos de danos causados a terceiros, né? Então, a gente tem riscos hidrológicos, riscos trabalhistas, riscos das empresas que trabalham, risco de atrasar a construção, né? Então faz parte hoje da gestão de uma empresa incorporadora e construtora de fazer uma gestão para mitigar esses riscos, né? Porque eles são realmente extremamente importantes. Uma maneira básica de mitigá-los é a gente fazer seguro, né? Então hoje a gente tem o seguro risco de engenharia, que protege o edifício propriamente dito, o seguro de responsabilidade civil, que protege o entorno do edifício, aquilo que o edifício pode causar a pessoas ou a terceiros. Nós temos o seguro D&O hoje, que protege diretores e sócios das empresas, que mesmo tomando decisões pautadas em formalidade, podem sofrer processos, né? A gente tem o seguro E&O, que é o seguro do profissional liberal, né? Hoje, por exemplo, não só na construção civil, mas é muito mais comum fora do país, um profissional liberal, um médico, um dentista, ele só trabalha com seguro. Porque se o médico, por exemplo, se ele esqueceu o bisturi dentro da barriga uma única vez, a carreira dele está encerrada, né? Então, o responsável técnico, por exemplo, das obras hoje, é um seguro barato, um seguro acessível e que é muito importante ser feito. Nós temos ainda o seguro de responsabilidade civil, que é o seguro de vida, que é obrigatório por lei, mas ele tem sido insuficiente. Então as empresas têm feito complementos deste seguro para, na situação de uma fatalidade, de um acidente, de complementar normalmente indenizações que são solicitadas pelas pessoas atingidas, né? Então, a engenharia propriamente dita é uma atividade, né, que está completamente dentro do real estate e que precisa, né, e para complementar as questões de vizinhos hoje, né? Então, hoje, talvez misturando o aspecto da engenharia com os aspectos legais, nós temos um ativismo grande hoje de associações de bairro que, por exemplo, muitas vezes se sentem incomodadas com a construção do empreendimento. E mesmo que este empreendimento esteja completamente legalizado e correto, entram em contato com o poder público, que tem uma tendência, né, de procurar atender a população. Então a gente tem situações aí de empresas sofrendo, né, embargos e punições, mesmo estando completamente atendendo a legislação, né? Então a gente precisa avaliar as condições do entorno, faz parte hoje da nossa atividade. Agora, fazendo esses seguros todos, há uma proteção do ponto de vista financeiro. Agora, a responsabilidade prossegue, no caso de um processo? Prossegue, você se cobre dessa responsabilidade, né? Mas tem fatores aí, na linha do que o Carlos Borges estava falando, com esse ativismo e tal, você tem uma conjugação de fatores que geram uma insegurança jurídica muito difícil de ser administrada, mas que faz parte do negócio. Por exemplo, o Ministério Público.
O Ministério Público, que tem a função constitucional, enfim, defender a lei, proteger a lei e tal, ele tem a autonomia dos seus membros, né? Então você não tem uma hierarquia, você tem uma divisão administrativa, quando há promoção eles passam a ser procuradores e tal. Eles têm autonomia e tem um instrumento que a lei dá de promover ação civil pública quando acham que o empreendimento não está correto, enfim, ou está em local que não poderia ter, ou a aprovação não foi assim, enfim, eles têm esse instrumento, né? E como eles têm essa independência funcional, cada promotor, no que ele achar que está violando a lei, ele pode entrar com ele tem a caneta na mão para entrar. Isso é uma insegurança incrível, porque não há uma responsabilidade atrelada a isso, sabe? Os membros do Ministério Público, e essa é uma questão complicada também, não é dizer que é como um juiz que dá uma sentença, é difícil responsabilizá-lo, enfim, ele está exercendo a sua função. Mas o fato é que no mercado imobiliário, o poder independente que tem cada um dos promotores faz com que eles entrem com ações civis públicas que muitos anos depois são julgadas improcedentes, mas que durante esse período inviabilizaram o empreendimento, né? Porque ninguém ou vai comprar ou vai executar se pende aí alguma discussão. Agora, essa responsabilidade, aí a pergunta para os dois, ela prossegue mesmo depois que o empreendimento está pronto, no caso de haver algum problema, por exemplo, quando cai um pedaço da fachada, quando tem algum acidente, ou algum problema estrutural que haja na edificação, a responsabilidade continua. Começa aqui com o advogado que continua. Você tem, quer dizer, o setor da construção civil foi pioneiro, tal, tá? O setor recentemente foi aprovada uma norma técnica que veio do consenso do meio de construção, e o Carlos Borges foi um dos coordenadores, aliás, foi quem teve a coragem de aprovar e jogar ela no mercado, mas realmente um trabalho assim, histórico, eu diria tal, e que essa norma técnica estabeleceu parâmetros de qualidade que tem que ter qualquer edificação. Olha, tem que ter o sistema da edificação, porque não dá para entrar muito no detalhe, tem que atender tais parâmetros de qualidade. E o sistema tem que performar, durante um determinado tempo, que é a vida útil. Tá? Eu acho que eu diria que um dos setores mais difíceis de estabelecer vida útil é o da construção civil. E o setor saiu estabelecendo parâmetros de vida útil. Porque pode ter a questão de vício de origem também, né? Sim. O tema é complexo, porque a gente tem o único produto no Brasil que tem um prazo legal de garantia são os imóveis, né? A gente tem 5 anos pela solidez e segurança, que é o artigo 618 lá do Código Civil. Mas como bem disse o Carlos Delmar, a gente tem uma expectativa de vida útil por parte do consumidor que é muito maior do que 5 anos. Quer dizer, então, se tiver, por exemplo, 7 ou 8 anos de empreendimento e surgir um problema gravíssimo na estrutura, a empresa não vai falar assim, olha, paciência, 5 anos já se foram e a garantia acabou. E aí, naturalmente, a comprovação da culpa, a exposição de responsabilidade por um período maior durante a vida útil, ela se caracteriza se houver um vício de origem, né? Então, eu não cumpri as normas técnicas adequadas, né? Então, a atividade realmente, aí a gente conversa com o capítulo de gestão de riscos. Ela tem uma exposição de responsabilidade, né? Eu estou usando os termos que eu aprendi aqui com o meu xará, né? Que extrapolam realmente os 5 anos de garantia, e aí, de novo, além das medidas que a gente deve fazer para seguir a legislação, para se documentar, para provar que durante a vigência do projeto foram atendidas as normas, entram também os seguros que podem ser adotados. Nós ainda não temos uma condição no Brasil como tem na Europa, onde as empresas vendem um imóvel e a assistência técnica é dada pela própria seguradora, né? É como se a gente fizesse uma analogia com o seguro de carro, onde seguradoras importantes aqui em São Paulo têm oficinas e elas mesmas fazem o reparo, o carro não precisa ser levado para a concessionária que vendeu o carro, né? Então nós estamos tentando criar um ambiente no Brasil que permita que sejam feitos seguros de longo prazo e que protejam o consumidor, que precifiquem essa questão em relação às incorporadoras, mas a gente está numa transição. Nós não temos ainda
uma capacidade adequada de avaliação deste risco por parte das seguradoras, que ainda estão muito reticentes em oferecer esses seguros de longo prazo, né? Agora, até que as construtoras, elas fazem todos esses seguros, elas tomam todos esses cuidados antes de lançar o empreendimento para se proteger nos vários aspectos, porque muitas devem confiar na própria capacidade de execução da obra, não? Então, mas os seguros que basicamente são feitos hoje no Brasil são o seguro de risco de engenharia, né, que tem um custo-benefício excelente, ele custa de 0,07 a 0,11, 0,12 do custo da obra, então tem um custo-benefício ótimo, embora ele proteja o empreendimento de itens que têm uma probabilidade remota de acontecer, como um incêndio, por exemplo, quando acontece, são catastróficas. Então, não se pode considerar estes seguros como uma economia. Tem que fazer. É obrigatório fazer seguro de risco de engenharia. O seguro de responsabilidade civil, que normalmente vem no pacote e que protege a obra contra terceiros, ele também é barato e cada vez mais a gente tem, né, dificuldade de acesso, problemas de vizinhos e transeuntes, tem que ser feito, né? O seguro de responsabilidade contra a vida é obrigatório, então já é feito. Os seguros que ainda não são feitos de uma forma geral são os seguros de E&O e E&O e o seguro de garantia de entrega de empreendimentos, né? A gente não tem uma cultura no Brasil, apesar de existirem leis que obrigam, de fazer um seguro de entrega, né? E que na prática nas obras públicas já é obrigatório, em alguns mercados bancos estão exigindo, né? Então isso é uma coisa legal, porque você daria para o comprador a garantia de que a empresa, se tiver alguma dificuldade, aquele bem vai ser entregue, né? E mesmo na regulamentação do distrato acabou incluindo também esse prazo para entrega, né? Exatamente, né? No caso do distrato, a gente tem uma situação de se a empresa não cumprir o prazo contratual, ela é punida e ela tem que devolver 100%. Aí nem caracteriza uma possibilidade de uma rescisão amigável. Aí você não entregou, não cumpriu, você tem que devolver 100% e à vista. Perfeito. Agora, eu queria entender melhor essa questão do seguro de vida e de vizinhos. Que tipo de risco que fica coberto? Olha, o seguro de vida é basicamente relacionado a acidentes que podem acontecer ou pelos funcionários da própria empresa ou de empreiteiras que estão trabalhando no local ou ainda de pessoas que de alguma forma estão envolvidas com o empreendimento, a vizinhança, pessoas que andam na rua, enfim. Isso é durante a execução da obra? Durante a execução da obra. Porque muitas vezes tem responsabilidade, eu falava até antes dessa questão, caiu uma parte do revestimento, caiu um pedaço da fachada, dependendo do prazo, a construtora também é responsável por isso. Sim, sem dúvida. A construtora é responsável por tudo aquilo que, né, a gente normalmente faz um laudo pericial das construções vizinhas antes de começar um prédio, e a obrigação é não só de manter a estabilidade, como manter o estado das construções, né? Então a gente tem os dois aspectos. Tem o seguro civil, que visa reparo de danos materiais, né? E hoje as seguradoras, elas basicamente pagam quando há um desmoronamento, quando há uma atividade assim forte e elas colocam franquias e condicionantes relacionados a trincas, fissuras, né? Então normalmente hoje um orçamento de uma obra que é realizada contígua a muitas casas antigas, você já vai ter que prever eventualmente alguma verba em orçamento para fazer algum reparo e, claro, utilizar técnicas construtivas que vão minimizar da melhor maneira possível este impacto, né? O seguro, ele mitiga em parte os danos materiais, né? E a questão principal realmente, né, que claro que em princípio tem que ser evitada, é a questão de proteção às pessoas, né? E aí tem uma questão que você comentou agora com o Carlos Elmar, que muitas vezes as pessoas têm uma falsa sensação de imunidade jurídica ao fazerem seguros. Seguros cobrem acidentes imprevistos e não falhas propositais ou não atendimento da legislação vigente, né?
Então, se você não atendeu às normas técnicas de segurança, você não estará protegido pelos seguros, né? Ou você não ter previsto também alguma coisa em relação à construção, à planta, à qualidade, muita coisa terceirizada que pode dar problema. Mas aí faz parte da gestão do nosso negócio. Então, mas o seguro cobre pelo menos a parte financeira. A parte financeira cobre, desde que tenham sido tomadas as medidas legais adequadas, desde que seja de fato um acidente, né? Você não pode desconhecer a lei que existe. Doutor Carlos Delmar, a gente tem alguns casos em que os processos se arrastam muito tempo. Do ponto de vista jurídico, não é uma questão muito exata, né? Há muitas dúvidas também em relação à aplicação das normas. Nós estamos vendo aí, né, exemplos aí do STF, do STJ, com decisões, porque faz parte do nosso sistema jurídico, né? Quer dizer, você tem uma jurisprudência, quer dizer, o direito vem, né, das leis, né, dos usos e costumes e da jurisprudência, sendo que a jurisprudência é mutável, né, pela própria natureza, as coisas vão evoluindo, a sociedade vai evoluindo e tal. E as decisões, né, também são mutáveis, acabam mudando. A demora é um problema crônico do judiciário. Esse novo Código de Processo Civil está tentando diminuir, estabelecendo a força das súmulas, sabe? Quer dizer, quando você tem julgamentos repetidos, cria-se uma súmula que vai passar a ser aplicada a todos os outros casos semelhantes ou, enfim, iguais. Isto tende a reduzir o prazo e a uniformizar um pouco os conceitos, mas sempre sujeito a mudanças, né, de interpretação e de aplicação da lei. Critérios de avaliação, eles podem ir mudando também legislação, aí nós voltamos àquela questão da acessibilidade do início, que as regras vão mudando ao longo do tempo, né? E você pode deixar de cumprir alguma coisa por não acompanhar toda essa evolução. Eu acho que essa talvez seja uma atividade que cada vez se torna mais importante, porque para a gente poder acompanhar a legislação, acompanhar as normas técnicas, você tem que ter praticamente uma área da empresa que está permanentemente conectada e atenta a todas as... Né? Nós não podemos simplesmente alegar que a gente não conhece, né? E como é que eu vou gerenciar o cumprimento de mais de 1000 normas, né? Eu tenho que ter um sistema em que eu vou contratualmente exigir dos meus projetistas, exigir dos meus fornecedores e orquestrar uma atividade que na prática vai ser a mais formal possível, né? Então é uma arte, é possível fazer, deve ser feito, mas cada dia está mais complexo. É por isso que as empresas hoje estão permanentemente e muitas vezes criando áreas específicas de gestão de riscos, que transversalmente fazem essa análise e consolidam esse trabalho que precisa ser feito ao longo de todo o ciclo do negócio. Essa responsabilidade inicial, eu acho que é uma segurança para a própria empresa, muitas vezes até dela se manter no mercado. Sim, né? Porque se ela não corresponder às normas, não tiver responsabilidade e não tiver capacidade de atender o que ela precisa corrigir, ela pode se ficar inviável. Eu sempre comento que não cumprir normas técnicas, né, é deixar a impressão digital no local do crime. Porque se um empreendimento foi realizado e 15, 20 anos depois se descobre, né, que a norma vigente na ocasião não foi cumprida, eu acho que a empresa que construiu corre o risco de, mesmo após esse período legal de garantia, ela eventualmente ser responsabilizada, né? Então hoje nós temos realmente um cuidado maior. E a gente tem coisas novas vindo pela frente, né? Por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados, que vai gerar um poder muito grande para o consumidor, né? Eu tive um caso essa semana na empresa de um consumidor que recebeu ligações de fornecedores de um prédio que eu construí, oferecendo o serviço, e falou: eu não quero ser incomodado. E eu tenho lá governança, eu tenho alçada, eu tenho senha, mas na prática os dados dos clientes acabam sendo compartilhados com o banco, acabam sendo compartilhados com empresas que vão prestar serviços, né? Então nós todos teremos que nos preparar para termos sistemas muito mais sofisticados de proteção de dados,
né, de respondermos às demandas do consumidor, que terá acesso a como os dados são tratados, quais são os dados, né, e além disso, nós teremos que contratualmente exigir de todos os nossos fornecedores que utilizem, né, então tem uma situação nova, né, que já está vigente na Europa, que no Brasil vai entrar o ano que vem, e que nós teremos todos como empresas de nos organizarmos para trabalhar, né? Então, o tema gestão de riscos hoje, ele é fator crítico de sucesso para o nosso negócio, cada vez mais. E até o setor público tem que tomar muito mais cuidado com relação a isso, com base nesse exemplo aí, a gente sabe que o setor público não restringe a divulgação de dados, a questão dos aposentados que são incomodados por bancos oferecendo consignado, outras estratégias, e o setor da construção, de modo geral, ele tem essa questão de as pessoas serem muito procuradas para divulgação de lançamentos e tal, e muitas vezes a pessoa não quer receber isso. É preciso tomar cuidado mais a partir do ano que vem, do começo do próximo ano, com relação a isso. Também é um outro risco. Perfeito. Né? Quantos telefonemas, né? Aquele marketing direto, etc. O e-mail, você fala, como é que descobriram o meu e-mail? Né? É uma coisa complicada. Eu sempre, amigos, né, perguntam assim, poxa, mas como é que eu faço para me livrar desse bombardeio, né? Todos nós, desde que acordamos de manhã até a gente se deitar, nós somos impactados normalmente por 2.500 inserts publicitários ao longo do dia, né? Quando a gente ouve o rádio relógio, a gente acorda, ouve propaganda. Quando a gente olha pela janela, a gente vê outdoor. Quando a gente liga o rádio do carro, né, e ouve a Denise Campos de Toledo, a gente tem... Nas redes sociais também tem bombardeio. Então, a gente tem, nós somos, e realmente, em algumas situações, né, no mercado imobiliário, né, esse assédio, né, as pessoas sendo abordadas na rua, sendo abordadas com telefonemas, com e-mails, né, existe realmente uma questão da sociedade que está entendendo que em algumas situações isso pode ser exagerado, e a Lei Geral de Proteção de Dados, eu acho que ela vai ter uma analogia com a Lei Cidade Limpa, né? Só que dentro do mundo da comunicação, do mundo digital, né? Então, é algo que, do ponto de vista da sociedade como um todo, é bom, mas que vai exigir realmente uma preparação e vai ser mais um capítulo aí que a gente vai ter que cuidar da gestão de riscos. Vai dar trabalho para as empresas, para cuidar disso. Vai ser divertido. Divertido e complicado, do ponto de vista legal. Nós vamos fechar por aqui o nosso Secovi SP Debate de hoje. Eu agradeço muito a participação do engenheiro Carlos Borges, que é vice-presidente de Tecnologia e Sustentabilidade do Secovi São Paulo. Muito obrigada. E também o Carlos Delmar, que é advogado do Conselho Jurídico aqui do Secovi. Muito obrigada, bom dia aos dois. Bom dia para você que esteve com a gente até agora. Eu lembro que o programa depois fica disponível, tanto no Facebook do Secovi como no canal no YouTube. Um ótimo dia a todos.